Desde 2018, a Justiça Eleitoral passou a permitir o uso do nome social no documento. E esse é o tema do Eleição para Todos de hoje. E para esclarecer melhor sobre o assunto, convidamos a advogada Priscila de Sá, que é presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Goiás. Priscila, seja muito bem-vinda ao Eleição para Todos e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço o convite e a oportunidade de trazer informações que são tão relevantes para a nossa população. Então vamos começar. Explica primeiro para a gente um pouquinho sobre qual é o seu trabalho à frente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero. A Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero é uma comissão temática da Ordem dos Advogados do Brasil e nós tratamos de temáticas que são referentes aos direitos da comunidade LGBTIA+. E o que são essas temáticas? Hoje, nós não temos legislação federal acerca dos direitos da comunidade LGBTIA+. Isso é um exemplo. Então, nossos direitos, os direitos da comunidade LGBTIA+, são contemplados e estão garantidos pelo Judiciário e pelo Executivo. Então, diante dessa lacuna legislativa, nós atuamos na construção de teses que vão garantir o exercício dos direitos da comunidade LGBTIA+. Então, direito, por exemplo, como o reconhecimento da união homoafetiva é proveniente desses estudos, dessas demandas que são, por vezes, conduzidas pela OAB por meio da comissão temática. Bom, para o nosso público entender os conceitos, explica para a gente o que é e se existe alguma diferença entre diversidade sexual e diversidade de gênero. Isso é muito importante. A gente precisa compreender que há sim a diferença entre diversidade sexual e diversidade de gênero. Quando eu falo a respeito de diversidade sexual, eu estou falando sobre pessoas que se relacionam com pessoas de mesmo gênero. Então, pessoas que têm a sua afetividade direcionada para pessoas de mesmo gênero. E quando eu digo pessoas de mesmo gênero, eu então estou me referindo a lésbicas, gays, pessoas homoafetivas. Então eu não estou falando de identidade, não estou falando da pessoa, da subjetividade da pessoa. Quando eu vou falar a respeito de gênero, aí sim a gente vai falar a respeito de identidade. A pessoa que tem uma diversidade de gênero é a pessoa trans, né? Entre trans, nesse conceito de trans, a gente engloba pessoas travestis, transgêneros e transexuais. O termo, no final das contas, a gente mantém por uma questão política, mas a gente está se referindo a essas pessoas que o gênero biológico não condiz com o gênero que elas se identificam. Então, são pessoas, um exemplo, né? O João nasceu com um sexo biológico feminino. Então, ele nasceu com uma genitália lida como feminina num sistema de gênero binário, homem e mulher. João não se identificou com a sua genitália, com o seu sexo biológico e se identifica enquanto homem. Então, socialmente, João é homem, em que pese tenha nascido Maria. João faz, então, a retificação de registro civil para que a sua identidade seja reconhecida de acordo com a sua leitura social e a forma como João se coloca no mundo. Então, em que pese tenha nascido Maria, João passa a ser reconhecido socialmente e se coloca socialmente enquanto homem. Bom, entramos no assunto principal aqui, nome social. Explica pra gente o que é o nome social. O nome social é o direito que uma pessoa trans ou travesti, vamos manter só o trans, que a gente já consegue identificar pessoas travestis, transgêneros e transexuais. A gente contempla todas as pessoas desse grupo minoritário. O nome social é o nome que a pessoa se identifica, ela escolhe esse nome de acordo com a sua identificação de gênero, e enquanto essa pessoa ainda não retificou o seu registro civil, ou seja, ela não passou pelo procedimento de alteração da sua certidão de nascimento, que é o seu documento que traz a sua cidadania, que identifica essa pessoa enquanto cidadão brasileiro, essa pessoa passa a usar esse nome para se identificar e não sofrer constrangimento pela diferença, né, pela divergência entre gênero que está na certidão de nascimento e o gênero ao qual a pessoa se identifica. Então, por exemplo, o João
que nasceu Maria. João passa pelo processo de retificação civil e ele altera a certidão de nascimento. Por alguns impedimentos ou a dificuldade no acesso ao procedimento de retificação, nós temos o uso do nome social, que vai trazer para o João a dignidade de poder usar o seu nome João até que ou enquanto consiga fazer a retificação de fato dos seus documentos. Então, o nome social ele é um nome do João que vai acompanhar os demais documentos ao lado do nome de registro. E o nome social, a partir do momento que a pessoa o adota, ele deve ser respeitado e utilizado em detrimento do nome de registro. Bom, agora vamos entrar nas eleições de 2022. Primeiro de tudo, qual que é a importância dessa pessoa conseguir ter o nome social no seu título de eleitor para a nossa democracia? É extremamente importante que uma pessoa trans tenha o seu nome social no seu título de eleitor e tenha esse nome social respeitado para que haja de fato o exercício pleno da democracia. O voto é a principal ferramenta que o cidadão tem hoje para estar dentro do processo democrático. Então, para que uma pessoa se sinta confortável com a sua identificação, com a sua subjetividade e possa participar desse processo democrático sem que essa pessoa sofra o constrangimento, é imprescindível a adoção do nome social e o respeito do nome social. A inclusão e a possibilidade do uso do nome social faz com que pessoas que estão à margem da nossa sociedade passem a integrar o processo, passem a exercer o seu direito de cidadania e possa, a partir disso, trazer as suas demandas. Então, se uma pessoa tem um direito e ela consegue exercer esse direito de escolher os seus representantes vão poder trazer as suas demandas para dentro do nosso legislativo, para dentro do nosso processo eleitoral, para dentro do nosso processo de políticas públicas. É essencial a questão da representatividade, né? Então, a representatividade é essencial no processo democrático. Para que uma pessoa tenha suas demandas reconhecidas, ela tem que participar da escolha de quem irá representar essas demandas dentro do nosso sistema. Com certeza, e é muito importante que todos consigam se sentir representados, né, dentro da esfera política, porque é de lá que vai sair políticas públicas, como você bem disse, e várias coisas que moldam a nossa vida no dia a dia, né? Essa pessoa que quer votar em 2022 já com seu nome social, ela consegue ainda fazer essa alteração, emitir esse documento, e qual o processo que ela deve seguir, como ela tem que fazer? A pessoa que quer fazer a alteração do título eleitoral para a inclusão do nome social tem o prazo até o dia 4 de maio. Até dia 4 de maio, então, dá para fazer a solicitação de inclusão do nome social. Essa inclusão é feita de uma maneira muito simples por dentro do sistema do TSE, é online, é um sistema de autoatendimento. A pessoa vai precisar da certidão do RG, do comprovante de endereço, a certidão de quitação eleitoral, caso haja algum débito, e para aquelas pessoas que é obrigatório o alistamento militar, a gente precisa dessa certidão também de dispensa de cumprimento do alistamento. A inclusão é feita de maneira gratuita. Para aquelas pessoas que não têm acesso ou tenham dificuldade em acessar o autoatendimento do TSE, a gente recomenda que essas pessoas se dirijam até o TRE da sua região, então TRE Goiás, e solicitem a alteração. A alteração continuará sendo gratuita e a pessoa poderá já votar em 2022 fazendo uso do seu nome social e tendo a sua subjetividade e dignidade respeitadas. Bom, vamos falar por último aqui, qual seria a maior dificuldade que essas pessoas poderiam ter e quais ações a gente poderia sugerir aqui para a gente sanar essas dificuldades? Hoje, por mais que a gente diga o procedimento é muito simples e é pela internet, a internet acaba também sendo o principal obstáculo que grande parte das pessoas enfrenta para fazer a inclusão do nome social e, inclusive, para buscar algumas outras demandas de outras questões. O acesso à internet ainda não é amplo e não é democrático, ainda não alcançou todas as pessoas da nossa sociedade. E esse pode ser o maior obstáculo. Então, de um lado, nós temos
uma ferramenta que auxilia e facilita o procedimento, mas ao mesmo tempo nós não temos esse acesso amplamente garantido a toda a população. Uma forma, né, de tentar fazer com que o maior número de pessoas trans possam efetuar a inclusão do nome social é buscar a inclusão a construção de mutirões, pessoas que tenham acesso à internet, que conheçam pessoas trans e travestis que tenham dificuldade de acessar a internet. Se você puder, auxilie, leve um notebook, leve um computador, reúna um grupo e ajude pessoas para que elas pessoas trans e travestis para que elas consigam ter a sua dignidade garantida e o exercício democrático também. Isso são formas que nós, enquanto indivíduos, podemos nos auxiliar para a construção de uma sociedade mais plural e mais diversa, né? Assim como é o nosso Brasil, que ele é tão plural, tão diverso, e a gente realmente precisa que todas as pessoas se sintam representadas e tenham o direito ao voto, que é o princípio, né, da nossa democracia, exercer a nossa cidadania. Priscila, muito obrigada por ter vindo aqui hoje, esclarecido sobre esse assunto que ainda não é de compreensão de todos de casa. Eu agradeço o convite, é muito importante que a gente traga essas informações que são essenciais para o exercício democrático. Espero que todas, todos e todes consigam fazer a inclusão do nome social e tenham sua dignidade respeitada e a democracia seja fortalecida com a participação desse grupo tão importante para o desenvolvimento de políticas públicas no nosso país. É isso, pessoal. Eleição para Todos fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e semana que vem estaremos de volta com mais assuntos sobre as eleições 2022.